portanto, tivemos aí o telefonema de Michelle Obama e Barack Obama a endossar a Kamala Harris. Emerson, seja bem-vindo e quero começar contigo. Eh, Quanta energia este endorsement traz para a base dos democratas e que configuração teremos daqui para diante com o endorsement de Barack Obama? Muitos esperavam que o endorsement de Barack Obama iria acontecer talvez nas vésperas da convenção dos democratas, mas não é assim, aconteceu muito cedo. A que se deve e o que é que isto traz para essa corrida eleitoral? Boa noite, Álvaro Mendes. Estender também aqui a minha saudação ao Francisco e todos os nossos seguidores e amigos que estão aí do outro lado. Bom, já era esperado o endorsement do casal Obama por várias questões, mas essencialmente pelo facto de a Kamala Harris, desde que começou a ser, aliás, desde que assumiu a corrida, substituindo o presidente Biden, tem sofrido já com a máquina de ataque dos republicanos, essencialmente com ataques verbais e ataques misóginos, que atacam a própria postura dela enquanto alguém ligado ao sistema judicial e também a próprio historial dela de descendente de imigrantes, né? Sabemos que ela sempre teve uma carreira como promotora de justiça, teve duas eleições, porque é o modelo lá, né? Para ser a promotor tem que passar por um modelo eletivo. Então, ela passou por duas eleições, provavelmente porque ela ficou em dois mandatos como promotora de justiça e depois mais dois mandatos enquanto procuradora, né, do estado da Califórnia. E então, esse casal vem aqui fazer o apoio público, porque claramente está se aproximar aí a altura da convenção e sabemos que quer o Obama, quer a Michelle Obama, tem muita popularidade, quer junto também do eleitorado que é satélite, para a Kamala Harris e o Partido Democrata, que são os imigrantes afro-americanos, essencialmente as mulheres, da classe média, também da classe média, que precisam de ver vozes autorizadas a darem esse apoio. E quando vão para a convenção, é necessário ter os gurus, os grandes caciques do partido, a demonstrar o seu apoio para que, de certa forma, o partido esteja unido e todos eles alinhados na perspectiva desse único candidato que, neste momento da corrida, reúne todos os requisitos necessários para contrapor, então, a legenda adversária, que é Donald Trump. E há aqui algumas coisas que vão saltando, não somente o casal Obama aparece, mas também a ex-senadora Nancy Pelosi, né, que tem também uma certa pompa e influência naquele eleitorado um bocadinho mais conservador, mais cético, assim como também já havia dito a Alexandra Ocasio-Cortez, né, que tem uma certa influência no eleitorado muito mais jovem, no eleitorado também latino, e que acaba por agradar também, em certa medida, a pauta muito mais progressista, que lá nos Estados Unidos são vistos como liberais, a partir do Partido Democrata, e traz sempre esse contraditório, porque a própria Kamala Harris, como é alguém que vem do sistema judicial, por ser procuradora e ter aquela postura mais inquisitória durante os debates, durante a própria comunicação, vista como alguém muito mais conservadora por causa da própria postura e das pautas mais securitárias que ela apresenta, por exemplo, o endurecimento das penas e das leis criminais. Então, vem em boa hora, não há muito tempo para dar espaço de apoio a essa candidata, porque em muito pouco tempo nós estamos a falar sobre o atentado de Donald Trump, mas hoje já estão todos os olhos virados para a substituição de Biden para Kamala Harris. Então ela tem que mudar a estratégia muito rápido. Os outros parceiros, os outros apoiadores devem claramente fazer a leitura, estar alinhados à estratégia e conseguirem convencer a maior parte do eleitorado a estar junto dela. Portanto, penso que é normal, assim como o casal Clinton também apareceu, a própria, na altura, né, a governadora do estado de Michigan, que estava a concorrer aos cálculos contra o Biden, também já declarou seu apoio.
o que é um bom sinal. Vamos esperar se o governador também da Califórnia também vai declarar esse apoio, porque eram pessoas que tinham pretensões de avançar, e se o partido estiver claramente em consenso, os 200 mais de 250 delegados poderão então dar o apoio necessário e o aval para a Câmara Harris avançar nessa corrida. Nessa corrida. Emerson, dos grandes nomes que nós conhecemos dos democratas que até agora ainda não endossaram Kamala, quais são os nomes, os bigs que ainda não endossaram? Penso o senador de Vermont, não é? Digamos, o mentor da Ocasio. Falaste aí também do governador da Califórnia. Quem são os outros grandes nomes democratas que ainda não deram cara apoiando a Kamala? Bom, ainda não. Claramente que aqui são muitos nomes que ainda estão fora dessa lista de apoio, porque alguns são mais, como é que eu posso dizer, metodológicos e pragmáticos, querem esperar a altura certa para depositar o voto, para não influenciarem também a medida do voto dos próprios delegados. É por uma questão até de ética, não que Obama tenha sido antiético, mas toda a gente já esperava isso, porque reconhecemos que eles têm uma proximidade com a própria Kamala Harris. Então, eram os amigos que deveriam aparecer inicialmente, e assim o fizeram, mas os outros parceiros do partido, claramente que no momento oportuno, vão começar a declarar o seu apoio. Claramente que estão a criar o clima perfeito para deixar que o espírito da convenção fomente a democraticidade interna, porque eventualmente poderão surgir candidatos, e tem um outro sinal. Há ainda agora a disputa propriamente dita, ou mais ou menos em backstage, de quem será o vice, ou a vice da chapa de Kamala Harris. Portanto, aqui o Partido Democrata sai de forma com alguma vantagem, porque é mais fácil escolher agora um vice para Kamala Harris que vai se adequar ao debate e contrapor pelo menos a fragilidade do vice de Donald Trump. Como a convenção dos republicanos foi primeiro, e ele escolheu um vice, já levando em consideração a debilidade do adversário, que era Biden, mas agora o jogo ficou inverso. É mais fácil agora Kamala Harris cometer menos erros, escolher um vice mais adequado contra o vice também do Donald Trump, que tem muitas coisas também por corrigir, né? Acaba por ser um bocadinho mais do mesmo, não têm públicos diferentes, têm uma narrativa igual, até um bocadinho mais radical do que Donald Trump, e tem um conjunto de pautas, defende um conjunto de pautas muito mais ortodoxas e que também podem chocar um bocadinho com aquilo que é o objetivo de Donald Trump em almejar um público eventualmente afro-americano ou até as mulheres. Então, penso que aqui o Partido Democrata vai também fazer um jogo para equilibrar um vice que seja de consenso do partido, ou que agrade as outras alas, para então avançar numa campanha muito forte e que traga os ativos necessários para contrapor Donald Trump. Francisco, portanto, Barack Obama desce em campo com a sua esposa, que muitos esperavam que pudesse talvez contrapor a candidatura da Kamala, ficou, digamos, de forma esclarecida, transparente, que a Michelle Obama apoia a candidatura a presidente da República a Kamala Harris. Este endorsement aparece com agressividade, dinamiza mais a base republicana. Estamos a notar que o Trump está meio desequilibrado esta semana. E será que esse desequilíbrio vai continuar a crescer ou o Partido Republicano vai poder responder através da campanha, galvanizando também a sua base? Como é que ficam agora as forças dos dois polos? Bom, Mano Álvaro, o Emerson fez um comentário muito acertado que agora os democratas estão com uma vantagem, porque a chapa republicana de presidente e vice, Trump com seu vice, já está definida, tá? E o vice de Trump é um pouco mais à direita, Trump já é de extrema direita e o seu vice é um pouco mais à direita que ele, o que radicaliza e acaba assustando
ajustando o eleitor médio, já que o eleitor médio, isso não é só nos Estados Unidos, mas em países democráticos em geral, tende a ter medo de políticos muito radicais, muito extremistas, com discurso muito forte. Por exemplo, mesmo um eleitor, digamos, de esquerda, se fosse num país latino-americano como o Brasil ou o México, se chegasse um político falando, olha, eu vou defender o trabalhador, e todos aqueles ideais de esquerda, mas falando assim, eu vou estatizar todas as grandes empresas, o eleitor teria um certo medo de radicalismo, entendeu? Ou o eleitor cristão, quando chega algum candidato falando, eu vou obrigar todas as escolas a terem um vestimento cristão, de meninas com saia longa, e os garotos usando terninho, e, enfim, esses discursos radicais tendem a assustar o eleitor mediano. Tá? Uhum. Claro que nós temos uma fatia do eleitorado que, fanatizado, ele busca um guru ou uma liderança que apenas endosse o fanatismo dele, mas é uma bolha pequena, que ela é muito eficaz, essa bolha, para formar bancadas no parlamento, mas ela não é eficaz para cargos majoritários, tá? É um ponto importante a ser observado. Agora, eu vejo uma outra vantagem nesse apoio. Eu já falei isso naquela outra conversa que nós tivemos. A chapa ideal seria Kamala com Michelle Obama de vice, tá? E ainda se Hillary Clinton pudesse aparecer como quem vai compor o governo, como secretária de Estado, seria um cenário ideal. Mas Kamala já saiu com um destaque, porque eu até passei essa fala para a produção aí do Bem-Haja. Ela, no encontro que teve, eu lembro, Netanyahu, nós temos a questão aí da guerra lá em Gaza, do ataque israelense contra Gaza, enfim, milhares de mortos, aquela coisa toda, mas Netanyahu foi aos Estados Unidos e se encontrou com os dois candidatos à presidência. Por quê? Está claro que Israel não vai perder o apoio norte-americano. Mas ela teve uma fala muito interessante, porque no encontro dela, ao mesmo tempo que ela disse que os Estados Unidos continuarão apoiando Israel, ela se referiu ali, dando a entender que o apoio seria ao Estado de Israel, e não a Netanyahu e a política, enfim, de violação de direitos humanos contra a população palestina. Por quê? Ela mencionou e falou que essa guerra não pode continuar e mencionou as violações a direitos humanos, deslocamentos forçados, a questão da crise de fome que existe hoje em Gaza por bloqueio humanitário e todos os demais abusos. Diferente de Trump, que teve um encontro onde ele não conseguiu um discurso que trouxesse um protagonismo. Então, Kamala, nesse ponto, demonstrou uma preocupação com ambos os lados. Aquela fala dela me pareceu interessante porque, ao mesmo tempo que ela demonstra apoio àqueles que pensam pró-Palestina, ela também não assusta e não afasta, porque ela diz do apoio americano a Israel, não afasta o eleitorado sionista, apenas o eleitorado radical, que esperava o quê? Um discurso de ódio, de não, o Estado de Israel vai do Nilo ao Eufrates, ou temos que acabar com todos os gentios da região, ou somos o povo ungido. Esse radical é uma bolha que elege algumas cadeiras no parlamento, mas não elege na majoritária. Então eu acredito que ela foi muito, muito feliz aí, e esses apoios são bem-vindos. Nós temos a experiência de Obama na presidência, foi muito feliz, até por conta da política dele de acesso universal à saúde, que foi a melhor da história dos Estados Unidos, e vamos ver os próximos capítulos. Vamos ver os próximos capítulos. Já que estavas a falar aí da faixa de Gaza, eu queria também saber do Emerson. Vamos ouvir primeiro aqui a fala da Kamala Harris a propósito da passagem do Netanyahu nos Estados Unidos. Vamos ouvir, são apenas 1 minuto e 2 segundos. I also expressed with the Prime Minister my serious concern about the scale of human suffering in Gaza
including the death of far too many innocent civilians. And I made clear my serious concern about the dire humanitarian situation there, with over 2 million people facing high levels of food insecurity, and 500,000 people facing catastrophic levels of acute food insecurity. What has happened in Gaza over the past 9 months is devastating. The images of dead children and desperate, hungry people fleeing for safety, sometimes displaced for the second, third, or fourth time. We cannot look away in the face of these tragedies. We cannot allow ourselves to become numb to the suffering, and I will not be silent. Portanto, Emerson, aqui vimos uma Câmara que se destaca da estratégia de Netanyahu. E ela está em campanha eleitoral e nem se encontrou. Aliás, ela não esteve presente no Congresso quando Netanyahu fez o discurso, mas tiveram um encontro lateral. E ela aqui faz uma declaração isolada, não é? Sem a presença do primeiro-ministro Netanyahu. Como é que isso fica? Biden foi muito criticado, estava a ser criticado, estava a perder votos por causa da guerra, enquanto aqui Kamala fala dos aspectos humanitários, mostra preocupação da agressividade humanitária que Israel está a causar à população da Palestina. Como é que isto fica neste quadro eleitoral, relações com Israel? Ela apoia Israel, mas o Netanyahu está aí no meio. Emerson, qual é a tua leitura sobre este facto? Enquanto ele está para regressar, Sim. Francisco, o Netanyahu tanto faz o Trump. Trump é muito crítico ao Netanyahu, mas recebeu ele em Mar-a-Lago. Aí o Trump não é que está à busca também de apoio do voto hebreu? Mano Álvaro, há um histórico, tá, de uma proximidade, independente de ser o próprio Netanyahu ou outro político israelense, há um histórico de cercania entre Trump e os lobistas pró-Israel. Por quê? Como empresário do ramo imobiliário, e lembrando, tá, Trump é herdeiro de um magnata do segmento imobiliário. E, enfim, o avô dele foi um imigrante, só que um imigrante loiro de olhos azuis, e por seus negócios também no início serem muito focados na região de Nova York, ele acaba tendo uma proximidade com esse público investidor e do lobby sionista. Esse é um fato que nós não podemos esquecer, tá? Mas eu quero ouvir o Emerson primeiro, antes de nós avançarmos nessa temática específica, para poder... Estava na fala do Emerson. Ok, Emerson, retoma a tua palavra. Seu microfone está bloqueado. Bom, agora está audível, consegue me ouvir? Sim, está audível, está audível. Está perfeito agora? Sim, está perfeito. Bom, estava eu a dizer, devemos lembrar, acima de tudo, no sistema internacional nós não temos amigos permanentes, temos interesses que coincidem e que devem ser mantidos com base no interesse contemporâneo, no interesse do mundo, de qual partido vai governar, e tem uma agenda da política externa que é meio que intocável, que é para a sobrevivência e manutenção do equilíbrio do poder geopolítico. E manter a aliança com Israel é de suma importância por dois grandes objetivos que os norte-americanos têm no sistema internacional. Primeiro, é que Israel acaba por ser um instrumento muito forte da política externa norte-americana e que garante a presença dos interesses norte-americanos naquela região do Médio Oriente, por um lado. Por outro lado, Israel serve para conter aquilo que é considerado o eixo do mal na região do Médio Oriente. Eles têm
nós vivenciamos propriamente uma guerra fria. Os Estados Unidos financiam e apoiam, fazem endorsement para todas as ações de militares, Hamas e o Hezbollah, que são financiados e apoiados claramente pelo Qatar e também, essencialmente, pelo Irão. Não é? Acabam por estarmos a vivenciar aqui uma guerra de procuração. Mas o Estado securitário de Israel, que é muito justificado pelo facto de estar numa região cercada de muitos inimigos desde a sua fundação, formatação, enquanto Estado reconhecido internacionalmente, isso depois Segunda Guerra Mundial, acaba por cair por terra com o excesso e o escalonamento desproporcional do uso da força. Claramente que os ataques terroristas acabam por criar muitos problemas no Estado de Israel, mas o uso da força com o argumento de resposta que Benjamin Netanyahu trouxe sensivelmente já a caminho de um ano, né? Acabou por demonstrar no mundo que há aqui dois pesos para duas moedas. As mesmas violações que estão a ser cometidas na faixa de Gaza e nas colinas de Golã foram também cometidas na Ucrânia por Vladimir Putin. Mas Vladimir Putin sofreu um conjunto de sanções econômicas, um bloqueio e embargo internacional e também foi julgado ou foi condenado, por assim dizer, ele é a elite russa, e toda a elite do Kremlin foram todos julgados e condenados pelo Tribunal Penal Internacional. Então demonstra aqui que, de facto, os Estados Unidos, por mais que tenha que lidar com esse irritante, com esse peso que fragiliza sempre, procurar com o Estado de Israel e alguma equidistância com o governo mais extremista. Desde que iniciou esse conflito, já estamos a falar em quase 30 mil mortes. É muito, é um número muito grande. E esses ataques recentes que o Hezbollah cometeu nas colinas de Golã acabam por abrir mais uma nova frente de batalha e que poderá incluir outros atores. E aqui já consigo ver que não somente o Irã, mas também a Síria, eventualmente, poderá começar a financiar ou apoiar um bocadinho mais essas milícias do Hezbollah, porque acabam por ter lá também muitos cidadãos sírios que já foram refugiados do próprio conflito sírio para o Líbano e que, por uma questão até de ódio ao mundo ocidental, liderado e capitaneado pelos Estados Unidos, acabam por ver Israel como um aliado perfeito, por ser até uma continuidade ou uma extensão da política externa norte-americana na região. Eu penso que, pelo menos no cenário interno, Trump claramente que sabia que estar muito próximo ao Benjamin Netanyahu poderia fragilizar de forma possível, tanto que não aceitou esticar a mão e procurar fazer um pronunciamento. Vai ter muito problema com o eleitorado, embora em contramão, como disse o Tenório, aqui nós sabemos que o lobby muito ligado ao Trump e aquele lobby que apoia propriamente os republicanos estão intrinsecamente ligados ao sionismo. Por isso é que no mandato passado de Trump, no primeiro mandato de Trump, ele teve a postura que teve. Isso demonstra que, de fato, ser estar do lado de Israel, por uma questão de sobrevivência e de manutenção do poder geopolítico. Portanto, Kamala Harris foi mais esperta, soube capitalizar melhor, até porque ela sabe que é acusada dentro do Partido Democrata por ser muito pró-seguridade, muito pró-securitária, muito mais pró-intervenção militar, e é acusada de conservadora por o esquadrão da AOC e esses progressistas que estão dentro do Partido Democrata. Então, essa postura já lhe coloca mais no meio. Ela consegue claramente dizer para o público que nós estamos sim com o Estado de Israel, vamos combater o terrorismo no mundo, vamos dar esse apoio para combater o eixo do mal, que é o Irã, a Síria, a Rússia, a China, a Coreia do Norte. E do outro lado, ela
consegue dizer para os apoiadores mais céticos e que têm estado a fazer manifestações em Harvard, mesmo recentemente com a entrega das ortogas, vimos um grupo que é muito ligado ao Partido Democrata a estender cartazes claramente a Israel. Uhum. Então, são muito mais pró-Palestina. Então, ela tem essa dualidade e ela soube capitalizar e gerir isso da melhor forma possível, até porque uma boa parte dos delegados são millennials, que vão estar nesse Congresso de Na Democratas. Já se diz convenção. que esse vai ser o Congresso com mais jovens com capacidade de decisão. Sim, nessa convenção. Nessa convenção terá mais jovens com capacidade de decisão sobre a matéria estratégica do país, não é? Portanto, esses jovens estão muito mais aliados a outros valores que são influenciados pelas redes sociais e pela toda a sociologia política que vai alterando um bocadinho o comportamento do eleitor, até essencialmente o comportamento do eleitor norte-americano, que por norma é muito mais esclarecido, e que cada vez mais vai se distanciando daquela postura intervencionista que os Estados Unidos sempre teve no mundo. Portanto, já há jovens que dizem nós não precisamos de ser sempre intervencionistas, não precisamos de apoiar sempre o belicismo, embora nós tenhamos uma parte da nossa economia que é sustentada pelas armas, pela venda de munições, mas deveríamos repensar esse modelo de intervenção no mundo. Então, nós estamos a ver o emergir de um certo grupo que já não bebe do pragmatismo da realpolitik no sistema internacional, né? Do realismo político, mas que já vem com o construtivismo, né? Vem aqui com ideias mais do multilateralismo e que procuram outros meios de conversação e de intervenção mais pacíficos no Médio Oriente. Portanto, o Kamala Harris sai aqui muito mais favorecida, uma postura mais musculada e que poderá ter claramente um beliscar junto dos seus patrocinadores e não se calar tanto até junto do seu eleitorado. Ok. Estávamos a receber em atraso o áudio do Emerson, mas pronto, conseguimos entender muita coisa. Francisco, ouvindo o Emerson, quando fala do identikit, digamos, da composição da convenção, os delegados que são jovens com maior capacidade de decisão para o futuro da América, porque de facto estes são os jovens, a América é mais para os jovens e para as crianças hoje, não é, do que a classe já super adulta, a terceira idade. E estamos a ver também no lado dos republicanos, os conservadores parece que é uma classe muito mais adulta do que jovens. O que eu quero saber de si, Francisco, os jovens democratas não querem guerra. Os republicanos também, porque os que estão a apoiar o Trump são pró-Israel, sim senhora, mas na sua maioria é cristã. Ele tem uma base cristã muito consistente e também tem estado a demonstrar antipatia com a guerra, não querem guerra. Será que a Kamala Harris captou essa mensagem, por isso que a sua fala foi assim, manifestou preocupação e tal e tal? Como é que isto fica? Qual será a nova estratégia dos Estados Unidos? Sempre investir na guerra, ou veremos uma nova administração, tanto faz Trump ou Kamala, a ir um pouco mais condescendente, terá uma política um pouco menos agressiva em termos de investir nas guerras? Francisco. Bom, Mano Álvaro, eu queria tecer também algumas observações sobre a fala do Emerson, tá? Mas primeiro lhe respondendo aqui. Os Estados Unidos de hoje não são o mesmo país de 20, 40 anos atrás. É um país mais plural. E eu lembro que no discurso de Trump, e percebam, eu não estou falando no discurso republicano, porque o Partido Republicano dos Estados Unidos é infinitamente maior do que o grupo que eu chamo de trumpista, né?
do que esse grupo de extrema-direita que está alocado dentro do Partido Republicano. Os Estados Unidos são muito mais diversos. Eu vou ler aqui uma frase, tá, de Muhammad Ali, que vai retratar um pouco o que eu estou pensando. Diz assim, ó, Muhammad Ali falou isso: eu sou os Estados Unidos, sou a parte deste país que vocês não reconhecerão, e também sou negro, e vocês devem se acostumar comigo também. Sou confiante e arrogante às vezes. Meu nome não é o seu nome, minha religião não é a sua religião, e meus objetivos são meus, não seus objetivos. Você deve se acostumar com isso também. E por que eu estou lendo essa frase de Muhammad Ali? Porque hoje a sociedade americana ela está mais heterogênea, tá? Ela não é uma sociedade branca, yankee, enfim. Hoje nós temos uma comunidade latina muito forte, uma comunidade de afro-americanos muito grande e forte, uma comunidade de descendentes de asiáticos muito forte também, e hoje o país está mais heterogêneo. E isso é saudável para o crescimento do país, inclusive os imigrantes no país, parte deles eu lembro, são os cérebros que movimentam o Vale do Silício e as grandes universidades americanas, tá? Os Estados Unidos têm uma vantagem tecnológica muitas vezes porque eles importam as melhores mentes de outras nações, tá? Pessoas que não tinham oportunidades em seus países ou tinham oportunidade, mas lá ganharam uma proposta ainda melhor. Eles cobriram oferta. E o Vale de Silício, o Vale de Silício parece que é muito mais, digamos assim, as mentes pensantes são mais asiáticas do que de qualquer outra parte do mundo. Isto também conta muito, isto muda muito, Sim. digamos, a paisagem, as estratégias aí dos americanos. Sim, assim como em alguns setores do comércio, hoje os latinos, os árabes e os descendentes de árabes também dominam. O que eu quero dizer? Quando você tem um candidato de extrema-direita que fala que vai retomar a política de controle migratório e expulsar os imigrantes ilegais, que vai levantar um muro com o México, que demonstra inclusive um forte preconceito, já que ele fala em muro com o México, latinos do sul global, e não fala em um muro com o Canadá, que são os vizinhos loiros dos olhos azuis, tá? Então, assim, essa nova cara da sociedade americana já tende a criar uma rejeição. E do outro lado nós temos a Kamala, que, repito, não é a candidata dos sonhos, mas entre um e outro ela é infinitamente melhor. Nós temos uma candidata de família mestiça, tá? Com origem imigrante. Nós temos o apoio de uma família afro-americana, que a Michelle Obama, caso venha servir-se numa chapa ideal, tem uma origem de famílias que foram escravizadas no sul dos Estados Unidos. Então, nós temos provavelmente uma chapa democrata que tem uma rejeição infinitamente menor, tá? Outra questão com relação a quando foi mencionado aí pelo Emerson, eu queria adentrar também, é o problema do lobby da indústria bélica, das armas, tá? Hoje, Emerson, oficialmente, claro que esse número pode ser muito maior, nós temos para aquelas vítimas do 7 de outubro e mais os soldados que morreram do lado israelense, 1.139 mortos. Em Gaza, só em Gaza, fora na Cisjordânia ocupada e fora aquelas pessoas desaparecidas e os que estão nos escombros, que nós não computamos, e os que morreram de doenças em decorrência da invasão israelense a Gaza. Nós temos 39.400 mortos, tá? Dados que a Al Jazeera publicou de observadores da ONU. Por que eu estou fazendo esse comentário?
tá? A indústria bélica hoje, pela tecnologia que ela tem, ela não precisaria se alimentar da morte como no passado, tá? O combate ao terrorismo é muito mais um trabalho de inteligência, de monitoramento, tá? E de precisão, do que propriamente você arrasar toda uma população civil. Os irmãos de Angola, principalmente os irmãos do sul e do interior, das províncias mais ao sul, indo lá para a fronteira com a Tanzânia e o Zimbábue, é que sofriam isso. Quando você tinha guerra civil, tá vindo aí o pessoal do Savimbi, e todo mundo saía desesperado, deslocado, porque podiam matar indistintamente qualquer um, né? Ou então era uma área lá de maioria lá ligada à UNITA, tá vindo aí tropa do governo e todo mundo saia correndo desesperado lá da aldeia lá, porque, enfim, podiam chegar e matar, agredir todo mundo. E esquecíamos uma coisa que, depois eu ouvi essa frase, eu não lembro agora se foi o general Camorteiro, mas se não foi ele, foi outro que estava com ele na assinatura do Tratado de Paz, depois da morte do Savimbi. Era um absurdo porque nós estávamos angolanos matando angolanos, irmãos se matando, tá? E por que eu estou fazendo esse comentário? Povos irmãos que têm uma mesma origem, árabes e israelenses, eles não deveriam estar se matando, eles deveriam estar unidos em paz e lutando sim contra um terrorismo com inteligência, tá? Combatendo, enfim, o extremismo dos dois lados com inteligência. A indústria bélica pode entrar aí com soluções que evitam vítimas. Eu lembro que quando Bin Laden foi capturado no Paquistão, não foi preciso invadir a cidade onde ele estava, bombardear a cidade, nada disso. A inteligência localizou, identificou e foi lá no alvo específico e capturou Bin Laden. Eles não fizeram uma chacina na cidade, mataram crianças, destruíram infraestrutura, não teve nada disso. E com certeza a indústria bélica teve lucro ali naquela operação, tá? Então nós temos que mudar a forma de pensar, cobrar também dessa indústria que é necessária para a humanidade, infelizmente, tá? Que ela tome um rumo diferenciado, como, por exemplo, a indústria da energia. O Mano Álvaro falou aí da questão dos geradores em Luanda que poluem para caramba. A indústria da energia tem que continuar, e do gerador também, mas sair da queima e do poluente para uma solar, eólica, para meios renováveis, meios sem emissão. Tá? É um ponto que eu queria. E aí eu queria aproveitar, Mano Álvaro, só um parêntese também ao Emerson, só para fazer duas refutações aqui à fala do Emerson, com todo respeito. A primeira, quando o Emerson falou o eixo do mal, mencionando Síria, Rússia, China, eu entendi a sua linha de pensamento, Emerson, mas eu penso que nós não devemos enxergar países ou povos ou governos como eixo do mal. O que nós temos são pessoas ruins dentro de alguns lugares. E, infelizmente, algumas pessoas más, elas às vezes estão no governo, tá? Eu não posso chamar a China de eixo do mal, até porque, se não fosse a política chinesa, tá, de pesquisa e criação das vacinas e distribuição de vacinas por todo o mundo, o número de vítimas do Covid seria muito maior. Se não fosse hoje a política chinesa de incentivo e fomento ao uso de energia solar e carros elétricos, a emissão estaria de poluentes aumentando muito mais, tá? O povo do Irã, e aí eu não estou falando de um fanático, não. O povo do Irã, o povo muçulmano, xiita do Irã, é vítima de um embargo econômico que submete o país a condições extremas há décadas, tá? O povo cubano também. Se não fosse o embargo econômico, Cuba seria uma Singapura. Então, eles são maltratados e penalizados pelo erro de uma liderança, às vezes, ou porque a liderança não aceita se submeter às regras do outro país colonizador. Se nós defendermos
o embargo econômico ou tratarmos esses países como inimigos, é como se nós estivéssemos dizendo assim: o povo angolano está errado, Portugal estava certo de colonizar e explorar a terra. Entendeu? Então eu tenho uma ressalva para esse tipo de discurso. Na China tem problema, mas no Brasil também tem, Portugal tem, todos os países têm, tá? Inclusive nos Estados Unidos, tá? Tem corrupção, tem gente de má índole, tem assassino, tem armamentista, tem fanático, igual em qualquer lugar do mundo, tá bom? São os dois apontamentos principais. E um último, com relação à guerra Rússia-Ucrânia. Eu vejo sim que Putin está errado, ele deu o primeiro tiro, mas eu sou contra a reação que Zelensky teve, porque ele, ao invés, tá, vendo que ele tinha um inimigo muito mais poderoso com a bomba atômica e que aquela agressão estava iminente, ele, ao invés de buscar a intervenção de organismos internacionais como as Nações Unidas, para proteger o seu povo de um ataque, ele fomentou a retaliação e acabou gerando um efeito dominó que fez com que a guerra na Ucrânia gerasse muito mais vítimas. Só lembrando um detalhe: a guerra é horrível, Putin errou, é um criminoso, atacou a Ucrânia injustamente, mas ainda assim, o exército russo teve um parâmetro de ataque muito diferente dos israelenses de Netanyahu, que massacram a população civil e destroem infraestruturas deliberadamente, de maneira muito cruel. Tá? As violações em Gaza são infinitamente mais graves do que as violações na Ucrânia. Existem, eu não estou passando pano, tá? Mas nós temos aí como se fosse assim, o caso de um homicídio simples na Ucrânia, mal comparando, e no caso de Gaza você tem uma tortura, uma requinte de crueldade antes de matar, tá? É uma situação infinitamente mais grave. Os dois casos são abomináveis. Qualquer guerra é estúpida, tá bom? Ok, Eram os comentários que eu queria fazer. ok. Emerson, tens a palavra. Bom, está audível agora? Sim, sim, estamos a ouvir. Sim. Eu não sei quem é que tem o cão a latir, o meu está muito distante daqui. Ok. Bom, disse da continuidade da política externa norte-americana, por isso é que eu usei as aspas, né? E automaticamente eu disse que é considerada na perspectiva do eixo ocidental como o eixo do mal, né? São eles que cunharam isto ali. Me perdoa só uma coisa, Emerson, não foi te atacando, não, tá? É apenas a preocupação, porque a expressão pode criar uma linha de pensamento equivocado em alguns, tá bom? Aí o contexto todo histórico, às vezes até é bom sempre trazer a contextualização histórica, porque o nosso trabalho não é só simplesmente fazermos as análises e depois entregamos na pessoa um conteúdo que pode ser distorcido ou enviesado e as pessoas depois... Ok, estamos sempre a receber. Emerson, estamos a receber com muito atraso a tua fala. Estamos a receber com muito atraso a tua também fala. relativamente versus é um instrumento dada claramente para penalizar alguma coisa, sair e voltar a entrar. Sim. Tenta sair e voltar a entrar. Portanto, vamos facilitar o Emerson, porque ele tem muita coisa boa também para falar. É só que por razões técnicas, a internet em Angola, todos nós sabemos como é que é, está com essa dificuldade. Então, vamos facilitar para que ele possa recuperar e trazer a sua fala. E atenção que nós, depois desse tema, vamos falar de Venezuela, porque Maduro foi dado vencedor, mas vamos aguardar que Emerson termina
a sua fala. Ok, o Emerson está aqui. Vamos esperar que Emerson termine a sua fala, depois vamos falar de Venezuela. Sim, Emerson, pode retomar. Ele está tendo um delay na transmissão dele. Sim, está a ter. Por exemplo, ele neste momento não está a nos ouvir, está a nos ouvir com atraso. Aham. Emerson, consegues nos ouvir? Consigo ouvir bem. E vocês, conseguem me ouvir? Ok, agora estás no tempo justo. Bom, perfeito. Pronto, estava eu a dizer, relativamente aos dois pesos e medidas diferentes, a mesma medida para dois pesos, que o Tribunal Penal Internacional tem usado relativamente às violações de direitos humanos que Israel tem estado a cometer na faixa de Gaza. E aqui o Francisco acaba por reforçar aquilo que eu estava a dizer. Putin, claramente, foi condenado pelas violações que cometeu, mas Israel, de forma desproporcional, a todos os níveis, não tem sido condenado. Isso demonstra que, de facto, os seus aliados externos, né, os seus influenciadores externos, olhando aquilo que é a conjuntura da configuração do escalonamento do próprio conflito, conseguimos entender que há interesses terceiros a salvaguardarem, pelo menos, a materialização desses objetivos na região, o que é mau. E aqui, claramente, que os Estados Unidos acaba por ficar penalizado. E essa nova geração, essa geração millennial, que está muito mais comprometida com outras causas, um pouco diferente daquilo que era habituado da geração dos anos 80, dos anos 90, tem uma forma de ser e estar relativamente ao posicionamento da política externa norte-americana em caso específico mesmo no Médio Oriente, o modelo de intervenção. Claramente que não sabemos até que ponto essa juventude vai ser o fator determinante para a formatação da política externa, se vai ter um abrandamento ou a criação de estratégias menos interventivas na região, e como é que vai ser o relacionamento dos Estados Unidos com o Médio Oriente. Eu até gostaria de olhar também, aqui a título conclusivo, para aquilo que tem sido o grande desafio agora, tanto para Kamala Harris e também para o Trump. O grande desafio vai ser aliar aqui a postura dos partidos com os princípios individuais dos candidatos e, acima de tudo, como vão entregar ou satisfazer a maior parte dos eleitores. Acaba por ter aqui uma grande tarefa, complexa, em certa medida, e que muitas das vezes pode colocar um candidato ou outro em contrariedade com seus princípios ou em contrariedade com aquilo que é o historial político do partido e também com o eleitorado que ele quer alcançar. Porque quando os dois candidatos estão muito próximos, saiu agora uma nova estatística da Intel e da Atlas, onde dá 50% e demonstra que não avançou propriamente com grandes discursos, ainda não começou a fazer grandes intervenções mais contundentes relativamente às próprias propostas de Trump. Mas Trump também tem outro desafio. Ou que é surpresa provocativa, e lançou farpas até relativamente ao debate que estava marcado para o dia 9 de setembro entre o Joe Biden e o Trump, mas agora que mudaram, Trump já começa a colocar algumas reticências e não quer fazer o debate naquela estação televisiva, até preferir fazer o debate na Fox, onde claramente sabemos que é um canal televisivo muito mais próximo aos interesses republicanos, né? E está a tentar lançar J.D. Vance para então... Aliás, seria ele que poderia fazer o debate entre os vice-candidatos a vice-presidente, mas nessa altura foi tudo mudado, então Trump vai ter que enfrentar Kamala Harris. Mas Kamala Harris já está a demonstrar que vai ser dura, vai mostrar também algum endurecimento na abordagem, na crítica, e o debate não vai ser pura e simplesmente centrado na questão do aborto.
né, vai ser muito mais alargado, essencialmente nas taxas de inflação, porque Trump já havia dito que queria baixar as taxas de juros, mas a economia norte-americano está a dar respostas, pelo menos nessas últimas semanas começou a dar, já não tem argumentos muito palpáveis para criticar, pelo menos a própria Kamala Harris, que faz parte da legenda da continuidade. Portanto, ainda vai correr muita água, o debate vai ser muito moldado por essas questões, também vai ser muito moldado pelas questões da política externa, como vão lidar com os aliados, qual será o comportamento que a nova administração vai ter relativamente com a NATO, e como é que vai lidar com os conflitos, porque os Estados Unidos devem compreender, aliás, os candidatos compreendem perfeitamente do papel e o peso e a influência que os Estados Unidos têm na resolução e na mediação dos conflitos internacionais. Não somente por ser a grande potência mundial, mas por ocuparem um lugar no Conselho de Segurança das Nações Unidas e por terem esse poder de influência sobre os outros três, né? Os outros dois membros do Conselho de Segurança, principalmente que estão na Europa. Isso por quê? Porque o mundo está numa reconfiguração de poder onde os Estados Unidos deve criar aqui plataformas de conversação muito pacíficas para que não entramos então numa erosão completa ou uma deflagração assimétrica daquilo que são os níveis de competitividade regionais. Quero dizer o quê? Nós temos vários focos de tensão no mundo. Temos na Europa, claramente, da Rússia e a Ucrânia, temos no Médio Oriente, temos também a questão do Mar do Sul da China e temos também a questão econômica entre o polo ocidental e o polo oriental, né? Ou a relação dos países do norte e os países do eixo sul-sul. Então, é preciso ter muito taticismo, muita compreensão, procurar aqui instrumentos de multilateralismo para criar convergência em alguns pontos e diluir aquelas vontades e aquelas perspectivas muito mais expansionistas de algumas potências, de alguns estados. Claramente que o próprio cientista da Relação Internacional, Kenneth Walton, se falava muito sobre as três imagens e a internacional, que é de um homem de bom caráter, não está imbuído de bons valores filosóficos, claramente que poderá conduzir o Estado com base nos seus interesses. Então, essa primeira imagem acaba por estar muito flagrante aqui nas eleições norte-americanas. Quer Kamala Harris, quer Donald Trump, deverão repensar muito que tipo de discurso devem trazer à nação e saber que não somente os cidadãos norte-americanos estão atentos às eleições, mas todos os players do sistema internacional estarão atentos. Então, qualquer movimento, qualquer fala, qualquer antecipação de uma estratégia da política externa que for avançada e for mal entendida ou compreendida ou interpretada pelos outros parceiros, aliados ou até adversários do sistema internacional, poderá eclodir aqui para um clima de tensão generalizado. Generalizado. Ok. Penso que estamos concluídos sobre este tema. Penso que o Francisco não tem mais nada para rebater.